Pode. Opa, senhor, beleza? A gente vai vir aqui apresentar para o senhor o trabalho final que o senhor pediu. O nosso trabalho, ele consiste nessas etapas. O A avançar e o C recuar, os dois ao mesmo tempo. Logo depois disso, o D avança, o B recua, o A recua, o C avança, o D recua e o B avança. Uma parte de cada vez. Agora explicando um pouco mais sobre os pistões, a gente basicamente usou 4 pistões, o A, o B, o C e o D, porque a gente precisa deles 4 para executar as etapas. A gente configurou os limites deles, do 1S1 e do 1S2 para o A, e assim por diante no B, no C e no D. Pegamos um pistão normal, que ele avança e que ele recua, e dos pistões é mais ou menos isso. Agora, falando um pouco sobre o circuito, a gente optou por fazer um circuito com relés pelo custo e pela facilidade e praticidade que deixa o circuito. Porque se a gente chegar a aplicar ele na vida real, a gente teria que usar muitos fios e isso também daria um custo muito alto. Então, usando os relés, a gente consegue ter um controle maior do circuito para deixar ele menor, mais compacto, né? E mais fácil e mais barato também. Então a gente usou os relés para guardar as informações, tanto de avanço quanto de recuo dos 4 pistões. Para isso, é basicamente só clicar no BL para acionar todo o circuito e fazer funcionar isso. Cada relé desse, ele consiste em avançar ou recuar cada um dos pistões, certo? E ali no final do circuito a gente tem um botão de emergência. Esse botão de emergência, o Fazendo Agora ele vai se aprofundar um pouco mais para falar sobre isso. Bom, antes da gente começar a falar sobre o botão de emergência, nós temos que falar do circuito em si, que é esse gigantão aqui, ó. Olha que isso aqui é legal. Bom, antes de tudo, pra gente começar, como o Nicolas tinha falado na sequência, a gente tem o A avança e o C recua ao mesmo tempo. Essa aqui é a parte mais chata do código, porque basicamente toda essa parte pode dar muito conflito, então a gente tem que usar todos os contatos, como o K7, o K4, o K1 e o K6. E junto disso a gente usa duas bobinas, podemos dizer, que são o avanço e o recuo em paralelo. Para poder avançar, a gente usa o K2 e o K5. Só que agora a gente tem que fazer um seu retenção. Por que a gente faz um seu retenção? Porque se a gente for fazer o trajeto passo dessa sequência, a gente vai ver que essa sequência do passo anterior se conflite. Então a gente precisa fazer um seu retenção para poder salvar essa memória para no futuro não dar conflito com outro passo. E com isso a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, repete a sequência, só que a gente usa um K11 como seu retenção. Pro B a recuar é a mesma coisa, só o K8. Por que o K8? Porque o D avançado é KS1. KS1 e KS1 é um K8. O A recua, K3 porque é o B recua. Então basicamente o B recua é o do 2S1, que é o K3. Mesma coisa, a gente usa uma retenção porque no projeto passo tem conflito. O C avança, a gente usa K1 e o K12, que é o seu retenção do A. Aqui no D, a gente usa o K6. Só que um detalhe, aqui a gente usa um temporizador, porque uma das exigências do trabalho é a gente ter no penúltimo passo, depois de 5 segundos, o circuito, o último passo, ele fazer depois de 5 segundos.
Então a gente usa um temporizador e depois a gente usa um contato de temporizador na bobina que quer avançar. Mesma coisa, a gente usa outro seu retenção, porque a gente tem o conflito de novo. E pro B avançar, a gente tem o cassete. E também depois a gente tem a de salvar a sequência do B avançar, porque a gente tem conflito. Agora, sobre o botão de emergência, a gente pode notar que aqui nós temos o pistão A avançado, o pistão B o pistão A recuado, o pistão B avançado, o pistão C avançado e o pistão D recuado. E para isso, no seu retenção, a gente precisa que essas variáveis, que é o avançado e recuado, nós precisamos que o botão de emergência esteja em cada uma delas. Então, ou seja, no S2 é recuado. No 3S1 ele é avançado. E assim por diante. Agora a gente vai para uma breve simulação. Pam, pam, pam. A musiquinha. Bota 10 aqui, tá certinho. Vambora. Isso aí, muito obrigado, senhor.